É mais fácil evitar fazer o trabalho e dar desculpas do que apenas fazê-lo. Sêneca. Quantas vezes nos pegamos adiando o que deveríamos fazer agora? A procrastinação é um comportamento sorrateiro, sempre tentando nos convencer de que o amanhã será mais conveniente, mas reconhecemos essa armadilha. Seja aquela tarefa no trabalho, os estudos ou até mesmo coisas simples como organizar o armário ou responder a e-mails, é provável que você já tenha se visto preso nesse ciclo de adiar, questionando por que iniciar algo é tão desafiador. Já se viu naquela situação em que sabe que há algo importante a ser feito, mas, em vez disso, acaba buscando refúgio nas redes sociais ou em outras distrações. A realidade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos a procrastinação. Ela pode se esconder na indecisão, na preguiça ou até mesmo no desejo de encontrar um alívio momentâneo. Entretanto, quanto mais deixamos as coisas para depois, piores são as consequências dessa negligência. A produtividade diminui à medida que as tarefas adiadas se acumulam. A ansiedade se intensifica, pois sabemos que o tempo está passando e nossas responsabilidades permanecem pendentes. Além disso, o constante sentimento de culpa nos assombra, como se estivéssemos deixando a desejar em relação às expectativas. Porém, você não está sozinho nessa jornada. A boa notícia é que os conselhos sábios dos filósofos estoicos atravessaram o tempo, oferecendo orientações para aqueles que desejam superar a procrastinação. Figuras do passado como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio também enfrentaram a procrastinação, mas aprenderam a superá-la. Eles vivenciaram diversas obrigações e não tinham o luxo de adiar. Marco Aurélio foi um renomado imperador romano e filósofo histórico. Ele encarou os mesmos desafios de gestão do tempo que nós enfrentamos em nossa vida cotidiana. Mesmo governando o vasto Império Romano, escrevendo tratados filosóficos, zelando por sua família, promulgando leis e liderando exércitos, ele manteve um alto padrão de integridade, evitando as armadilhas que levaram outros imperadores à ruína. Sua chave para o sucesso estava firmemente enraizada em sua rotina e hábitos, integrando suas responsabilidades à sua essência, tão essenciais quanto alimentação e repouso. Conceder prioridade às nossas obrigações é crucial para evitar a procrastinação. Como Aristóteles afirmou, somos moldados pelas ações repetidas, sendo a excelência resultado de hábitos. Marco Aurélio iniciava suas manhãs cedo, expressando gratidão pela vida e por suas capacidades. Ele não permitia inércia na cama, começava o dia anotando pensamentos e prioridades, ciente de que interações sociais podiam ser desafiadoras. Mantendo o foco em seu julgamento pessoal, agia conforme suas convicções. Portanto, para vencer a procrastinação, é vital construir uma rotina sólida, cultivar hábitos consistentes e encarar responsabilidades com resolução. Nesse sentido, compartilho 7 regras pessoais. Algumas são estratégias antigas e outras mais contemporâneas que me auxiliaram a superar a procrastinação e a ser mais produtivo. Regra número 1. Não adie para depois. Postergar é um luxo de quem vive em conforto. A procrastinação é um privilégio daqueles que têm condições de vida confortáveis. Deixamos as tarefas para depois porque temos essa possibilidade. Agora, imagine alguém que luta diariamente para obter uma refeição. A procrastinação é um luxo que essa pessoa simplesmente não pode se dar. A maioria de nós vive em condições relativamente confortáveis, e é exatamente por isso que precisamos aumentar nossa percepção de urgência quando se trata das nossas responsabilidades. Observe como frequentemente adiamos as tarefas até o último momento, quando o prazo está prestes a vencer. O fenômeno é curioso. À medida que a data limite se aproxima, nossa relutância diminui e somos tomados por um ímpeto produtivo, agindo conforme o necessário. Essa mudança ocorre devido à sensação de urgência. Da mesma forma, ao lidar com tarefas domésticas, como pagar contas ou realizar manutenções, estabelecer prazos pessoais pode evitar que elas se acumulem e causem ansiedade. Imagine ter uma lista de afazeres que inclui preparar uma apresentação importante para o trabalho. Se você simplesmente adiar, o resultado pode ser menos eficaz e causar estresse desnecessário.
No entanto, se você definir um prazo pessoal para concluir cada etapa da apresentação, estará se motivando a progredir de maneira constante e eficiente. Sêneca, um dos principais filósofos estoicos, enfatizou a importância de enfrentar as responsabilidades com prontidão. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Essa abordagem ressoa com a ideia de que adiar pode minar nosso potencial e gerar preocupações desnecessárias. Epicteto, outro notável filósofo estoico, nos lembra: cuida para não fazeres hoje o que terás de fazer amanhã, como se fosses morrer já hoje. Essa reflexão nos convida a agir de forma decisiva e a não adiar o que precisa ser feito. Definir prazos pessoais para nossas tarefas é uma aplicação prática dos ensinamentos estoicos. Ao fazê-lo, incorporamos a filosofia de viver com responsabilidade e dedicação, aproveitando a oportunidade de enfrentar nossas obrigações de maneira diligente e oportuna. Regra número 2. Defina seus próprios prazos. Uma abordagem eficaz para combater a procrastinação é a adoção de prazos pessoais para suas tarefas. Ao estabelecer datas limites específicas para cumprir suas obrigações, você cria um senso interno de urgência que estimula a ação. Essa estratégia é reforçada pelo pensamento dos filósofos estoicos, que enfatizavam a importância de viver com propósito e determinação. Marco Aurélio, o renomado imperador e filósofo estoico, disse: "Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito." Essa citação ressalta a ideia de que a consistência na ação é fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Estabelecer prazos pessoais é uma maneira tangível de traduzir essa filosofia em sua vida cotidiana. No entanto, como garantir que você realmente cumprirá os prazos que você mesmo determinou? Uma tática eficaz é envolver outras pessoas em seu compromisso. Compartilhe com um amigo próximo ou membro da família sobre sua meta e prometa doar uma quantia específica de dinheiro caso não conclua a tarefa até a data estabelecida. Essa abordagem cria um incentivo financeiro e social, aumentando a probabilidade de você agir antes do prazo. Afinal, a responsabilidade compartilhada impulsiona a ação. Em resumo, a definição de prazos pessoais é uma estratégia prática apoiada pela filosofia estoica, que enfatiza a importância de hábitos e ações consistentes. Ao envolver outras pessoas em seu compromisso, você cria um ambiente que reforça sua determinação em superar a procrastinação e atingir seus objetivos. Regra número 3. Dê o primeiro passo. Inicie a tarefa, mesmo que o restante pareça desafiador. Um passo crucial para superar a procrastinação é simples, porém essencial: começar. O ato de dar o primeiro passo, mesmo quando o restante da tarefa parece intimidante, é fundamental para vencer a inércia e construir um ímpeto positivo. Os estoicos compreendiam a importância desse princípio. Epicteto, um filósofo estoico, afirmou: "Comece pelo necessário, depois faça o possível e, de repente, você estará fazendo o impossível." Essa perspectiva ressoa com a ideia de começar uma tarefa, independentemente de quão intimidadora possa parecer. Imagine que você esteja adiando a prática de um instrumento musical. O primeiro passo é pegar o instrumento e começar a tocar, mesmo que inicialmente possa ser desafiador ou pareça que você não está produzindo um som perfeito. Ao dar o primeiro passo, você supera a resistência inicial e cria um caminho para o progresso. No contexto do dia a dia, pense em organizar seu local de trabalho. Em vez de adiar a tarefa devido à desordem aparentemente avassaladora, dê o primeiro passo. Escolha um canto, limpe e organize-o. Esse pequeno passo cria um sentimento de realização e pode inspirar você a continuar com a tarefa. Portanto, lembre-se da sabedoria estoica e abrace o poder do primeiro passo. Mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a ação é a chave para superar a procrastinação. Aproveite a citação de Marco Aurélio: "A manhã em que você não quer se levantar é aquela em que você se levanta cedo e vence." Ao adotar essa atitude, você cultiva a força interior necessária para enfrentar obstáculos e progredir em direção aos seus objetivos. Regra número 4. Regra dos 5 segundos. Transforme pensamentos em ação. A regra dos 5 segundos oferece uma abordagem simples e eficaz para superar a paralisação e os pensamentos excessivos que frequentemente nos impedem de iniciar uma ação. A ideia é direta. Quando confrontado com uma tarefa ou decisão,
conte até 5 e comece a agir imediatamente. A sabedoria dos estoicos ressoa nessa técnica. Sêneca, por exemplo, afirmou: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que as coisas são difíceis. A regra dos 5 segundos está alinhada com essa filosofia, incentivando a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando o desafio parece esmagador. Pense na aplicação cotidiana dessa técnica. Suponha que você precise iniciar uma conversa difícil com um colega de trabalho. Os pensamentos sobre como a conversa pode ser desconfortável ou complicada podem surgir, levando à hesitação. No entanto, ao contar até 5 e começar a falar, você supera a inércia mental e evita a paralisia da análise excessiva. Em outra situação, considere aplicar essa técnica ao enfrentar uma tarefa intimidante, como iniciar um projeto criativo ou enfrentar uma mudança de carreira. Em vez de se deixar consumir por dúvidas e incertezas, conte até 5 e dê o primeiro passo em direção ao seu objetivo. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e você encontrará força. Ao praticar a regra dos 5 segundos, você está exercendo controle sobre seus pensamentos e ações, capacitando-se a superar a procrastinação e alcançar o sucesso. Portanto, da próxima vez que se encontrar hesitante diante de uma decisão ou tarefa, lembre-se dessa técnica valiosa e transforme seus pensamentos em ação em meros 5 segundos. Regra número 5. Técnica Pomodoro. Divida o tempo e aumente a produtividade. A técnica Pomodoro oferece uma abordagem eficaz para aumentar a produtividade, enfocando períodos de trabalho concentrado intercalados com pausas curtas. Inspirada por um timer de cozinha em forma de tomate, pomodoro em italiano, essa técnica promove a eficiência ao dividir o tempo em segmentos gerenciáveis. O pensamento estoico também está presente nesse método, refletindo a importância de usarmos nosso tempo de maneira sensata. O filósofo Sêneca disse: a vida é longa, se souberes como a usar. A técnica Pomodoro abraça essa filosofia ao permitir que os indivíduos utilizem seu tempo de maneira deliberada e focada. Imagine a aplicação diária dessa estratégia. Suponha que você esteja trabalhando em um projeto desafiador. Em vez de permitir-se horas de trabalho contínuo, a técnica Pomodoro incentiva a divisão desse tempo em intervalos de 25 minutos. Durante esses períodos, você se dedica inteiramente à tarefa em mãos, alinhando-se ao ensinamento de Marco Aurélio. O presente é o único tempo que todos têm para perder. Ao final de cada segmento de trabalho, uma breve pausa de 5 minutos proporciona a oportunidade de recarregar a mente. Após a conclusão de 4 pomodoros, uma pausa mais extensa de 20 minutos se faz merecida, antes de recomeçar o processo. Esses intervalos, inspirados pela natureza humana de Sêneca, que disse: aprenda a viver e saberás morrer, fornecem o espaço necessário para reflexão e relaxamento. Com o tempo segmentado, a eficiência é impulsionada, a procrastinação é mitigada e a realização é conquistada. Aqui, a chave é que praticamente todo mundo pode manter o foco durante 25 minutos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ao adotar a técnica Pomodoro, você está seguindo o conselho de Marco Aurélio. A verdadeira grandeza está em sermos mestres do nosso próprio tempo. A cada intervalo para descanso de 5 minutos, após 25 minutos de trabalho concentrado, você está investindo em sua maestria pessoal sobre o tempo, avançando em direção aos seus objetivos com foco renovado. Portanto, ao incorporar essa estratégia em sua rotina, você não apenas abraça a sabedoria dos estoicos, mas também otimiza sua produtividade e realizações. Regra número 6. Reorganize as tarefas. Quebre grandes tarefas em partes menores. Uma abordagem eficaz para superar a procrastinação é reorganizar suas tarefas em etapas menores e mais gerenciáveis. Essa estratégia reflete a sabedoria estoica de que o progresso gradual e consistente é fundamental para alcançar o sucesso e evitar a sensação de ser sobrecarregado por tarefas grandes. O filósofo estoico Sêneca afirmou: é mais fácil suportar quando se divide a dor.
Essa ideia pode ser aplicada à divisão de tarefas complexas em partes menores. Imagine que você tem que escrever um relatório extenso para o trabalho. A ideia de enfrentar a tarefa como um todo pode ser avassaladora, levando à procrastinação. Em vez disso, siga a abordagem estoica e divida o processo em etapas: pesquisa, criação de um esboço, redação de seções específicas, revisão e finalização. Essa divisão transforma uma tarefa monumental em passos acessíveis, tornando o progresso mais tangível. Considere também a citação de Sêneca: a vida é como uma peça de teatro. Não é a duração, mas a excelência da performance que importa. Ao reorganizar tarefas em etapas menores, você se concentra na excelência de cada passo, em vez de ser sobrecarregado pela ideia de concluir a tarefa como um todo. Em situações cotidianas, imagine que você precisa limpar e organizar sua casa. Divida essa tarefa em segmentos. Comece organizando a sala de estar, depois a cozinha, em seguida os quartos. Essa abordagem reflete a filosofia estoica de focar na ação, em vez de se preocupar com a extensão da tarefa. Resumindo, reorganizar tarefas em partes menores é uma estratégia apoiada pela filosofia estoica, incentivando o progresso gradual e a busca da excelência em cada etapa. Ao adotar essa abordagem, você evita a sobrecarga de tarefas avassaladoras e desânimo, fortalecendo sua capacidade de enfrentar desafios e superar a procrastinação. Passo 7. Elimine as distrações para manter o foco e a concentração. O princípio estoico de concentração e autodomínio encontra expressão na estratégia de eliminação de distrações. Ao criar um ambiente de trabalho livre de interferências, você estará adotando uma abordagem inspirada pelos sábios filósofos do passado. Sêneca, o notável estoico, enfatizava a importância de controlar nossas influências externas. Ele disse: a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo ela dure, mas como ela é bem representada. Ao eliminar distrações, você está tomando as rédeas de sua atuação e se concentrando no que realmente importa. Imagine a aplicação prática desse conceito em sua vida diária. Ao sentar-se para trabalhar em uma tarefa crucial, você reconhece que um ambiente livre de distrações permite uma imersão mais profunda e produtiva. Portanto, desliga as notificações do telefone, cria um espaço organizado e minimiza elementos que possam desviar sua atenção. Essa estratégia, em linha com o pensamento de Marco Aurélio, que declarou: você tem o poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos, capacita você a direcionar sua atenção para onde é mais necessário. Com cada distração eliminada, você está construindo um caminho para a excelência e o autodomínio, honrando os princípios dos estoicos. A eliminação de distrações é mais do que uma técnica de produtividade. É uma escolha consciente de moldar o ambiente ao seu redor para servir aos seus objetivos. Ao fazer isso, você abraça o ensinamento de Sêneca: comece imediatamente a fazer o que quer, e não diga que é impossível. Com cada distração removida, você está afirmando sua determinação em alcançar resultados significativos. Portanto, ao criar um ambiente de trabalho livre de distrações, você está se alinhando com a sabedoria dos estoicos e cultivando um espaço onde a concentração e a realização florescem. É um passo significativo em direção a uma vida de autodisciplina e eficácia, onde você é o protagonista de sua jornada. Em nossa busca por superar a procrastinação e alcançar a eficácia pessoal, exploramos 7 passos essenciais que encontram inspiração na filosofia estoica e na sabedoria dos antigos. 1. Não adie para depois. 2. Defina seus próprios prazos. 3. Dê o primeiro passo. 4. Regra dos 5 segundos. 5. Técnica Pomodoro. 6. Reorganize as tarefas. E 7. Elimine as distrações. Ao seguir esses passos, não apenas abraçamos as lições da antiga filosofia estoica, mas também definimos o rumo para uma vida mais produtiva, disciplinada e realizadora. Assim, convidamos você a se juntar a essa jornada de autotransformação, onde a combinação de antigos ensinamentos e abordagens modernas nos impulsiona a alcançar nossos objetivos e enfrentar cada dia com determinação. A mudança começa agora, e os resultados aguardam à medida que nos empenhamos em superar a procrastinação e nos tornarmos versões mais eficazes de nós mesmos.
Deixo para você outra sugestão de vídeo repleto de sabedoria estoica. Assista agora, você certamente vai gostar. Até mais.